novamente a presença do primeiro escalão do governo federal, um dos homens mais influentes na gestão brasileira nos dias de hoje. Já ocupou vários cargos de relevância, está na condição de ministro do Trabalho e da Previdência. Ele nos concedeu uma entrevista no último dia 13 de agosto do ano passado. E a presença aqui no Variedades há muitos anos, né? Como deputado estadual, como deputado federal, e agora como integrante do governo federal também tem conversado conosco em várias oportunidades. A gente vai ter o privilégio de trazer para você novamente a companhia, junto conosco aqui, do ministro do Trabalho e da Previdência, ministro Onyx Lorenzoni, para a gente tratar algumas ações de sua pasta, da pasta que ele responde, do governo como um todo. Ele representa o governo federal como um todo também, e é claro, da pessoa, do político, do Onyx Lorenzoni também, para a gente ter algumas informações aí com relação a isso. E é uma satisfação nós podemos conversar novamente com o Onyx Lorenzoni. Ministro, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, Miguel Filho. Para mim é uma satisfação, né, voltar ao microfone da Rádio Tupã, desejando já um feliz 2022 para ti, para a família, para toda a equipe da Rádio Tupã e para todos os amigos e as amigas de Tupã-Seretã, de toda a região. Que seja um ano abençoado, com ricas bênçãos aí de saúde e muitas vitórias para todos nós. Sem dúvida. Obrigado, ministro, pelo bom dia. Lembrando que eu sou neto, filho era meu pai. O senhor conheceu meu pai também, a gente convivia bastante, né? E sei do seu carinho por ele também. Mas, ministro, a gente gostaria de aproveitar essa possibilidade de um contato com o senhor para trazer algumas coisas atuais da sua pasta aí, né? Eu sei que foi feito um acordo de cooperação técnica aí junto a um projeto piloto, né, na chamada perícia médica remota, que é uma coisa que pode mudar muito, né, nessa questão do atendimento da perícia, e também uma antecipação do calendário de pagamento do abono salarial que foi anunciado aí na semana passada. São temas bem importantes para o Brasil como um todo, mas para todos a nossa audiência também, ministro. Bom, Miguel Neto, vamos começar aqui pelo abono salarial, né? E depois eu falo sobre a perícia por telemedicina. O abono salarial, quem tem direito, né? Todos aqueles que há 5 anos estão inscritos no PIS, que é o Programa de Integração Social, que está na Caixa Federal, ou no PASEP, que está no Banco do Brasil. No ano base, então, a primeira condição é estar inscrito há mais de 5 anos em qualquer um desses 2 programas. Para que a gente tenha uma ideia, são 22 milhões de pessoas no PIS e 1 milhão de pessoas no PASEP. Depois é o seguinte: quem no ano base de 2020 trabalhou todo ano de carteira assinada, recebe um salário mínimo nacional. Quem trabalhou 6 meses, recebe 6 meses. Quem trabalhou 2 meses, recebe 2 dozeavos e assim sucessivamente. A partir do dia 1º de fevereiro, tanto no site do Ministério do Trabalho e da Previdência, quanto no site do Banco do Brasil, ou da Caixa Federal, ou nos espaços digitais desses 3 órgãos, a pessoa vai ver a lista nominal e o valor de quanto vai poder receber. Então, a partir de 1º de fevereiro, ela já tem como saber, verificar o seu nome e ver o valor que ela vai receber. A data de recebimento já está publicada, tanto no Ministério do Trabalho, no site, quanto na Caixa, quanto no Banco do Brasil. Os que estão no PIS vão receber na Caixa Federal, aqueles nascidos em janeiro e fevereiro, a partir do dia 8 de fevereiro. E aí sucessivamente até o final de março. Da mesma maneira, quem está no PASEP e tem o final 0 ou o final 1 no número de inscrição no PASEP, ele vai receber a partir de 15 de fevereiro e vai se encerrar também na última semana de março. Portanto, entre fevereiro e março vão ser distribuídos algo como 22 bilhões de reais a 23 milhões de beneficiários. É um dinheiro importante, chega num momento, principalmente para aqueles que têm filhos, né, da compra de material escolar, isso pode ajudar muito, né, e para aqueles que não têm, esse recurso vai ser aplicado e vai ajudar também a movimentar a economia dos nossos municípios, né, pelo impacto positivo que ele traz. Então, em relação ao abono salarial, é isso. Nós concentramos, antigamente era pago ao longo de todo o ano, agora nós concentramos
os pagamentos em janeiro e fevereiro, em fevereiro e março, dentro dessa tabela que eu expliquei aí a todas as pessoas. Sem dúvida. Quanto à questão que envolve a telemedicina e as perícias médicas, é lembrar que quando o presidente Bolsonaro me chamou e pediu para assumir o Ministério do Trabalho e da Previdência, ele me deu duas grandes missões. A primeira, geração de emprego e renda, que a gente tem lutado bastante. Esse ano nós tivemos no CAGED 2.922.000 empregos gerados, praticamente 3 milhões de empregos gerados num único ano. É um recorde histórico dos últimos 15, 20 anos no Brasil, não há nenhum paralelo, né, ao longo do tempo. Para que a gente estabeleça uma comparação, nos 2 anos finais do governo Dilma foram destruídos 2,5 milhões de empregos, não tinha nenhuma pandemia, foram as más escolhas do governo petista e a roubalheira. E no governo Bolsonaro, onde não tem roubalheira, não tem corrupção e serve ao povo brasileiro, mesmo na maior pandemia da história da humanidade nos últimos 100 anos, foram gerados num único ano praticamente 3 milhões de novas vagas de carteira assinada. Então esse é um feito importante. Por outro lado, né, a outra missão que ele me deu era reduzir as filas, viu, Miguel, do INSS, lembrando que quando nós recebemos o Ministério, nós tínhamos 1.800.000 pessoas na fila. Nós iniciamos já no mês de outubro um conveniamento com os cartórios para permitir a emissão do auxílio natalidade, do auxílio por morte, diretamente através dos cartórios e dos tabelionatos. Fizemos um piloto em 10 cidades, em todas as 5 regiões do Brasil. O programa começou a andar agora neste mês. A gente acredita que em 3 ou 4 meses a gente deve tirar algo como 400.000 pessoas da fila, né, por esse benefício, que é uma coisa muito significativa. Por outro lado, nós agora estamos fazendo um novo piloto, usando uma tecnologia israelense. São 10 cidades, a do Rio Grande do Sul é Santo Augusto, que está fazendo esse piloto, nas 5 regiões do Brasil. E, na verdade, nós temos próximo de 4.000 médicos que são peritos, para um país que tem mais de 5.500 cidades. Então, essa conjugação de tecnologia vai permitir que a prefeitura organize um espaço, treine e qualifique um servidor que vai colocar lá o equipamento na pessoa e ela vai poder fazer uma perícia com o perito a 2, 3, 4 mil quilômetros de distância, o que vai permitir que em torno de 85% das nossas demandas periciais seja atendida de forma remota, o que é uma evolução importante. A telemedicina é uma realidade que cada vez vai se afirmar mais, e com isso nós conseguimos acelerar os atendimentos e fazer com que a fila de espera por um benefício ela reduza. Eu tenho dito aos servidores do INSS que nós temos que nos empenhar para atender com muita atenção, com muito carinho, né, com muito respeito aos nossos aposentados, aos pensionistas e àqueles que buscam o benefício que sempre a pessoa busca numa situação de dificuldade, né, Miguel? Sim. E aí, atenção, carinho e respeito são coisas muito importantes, além, claro, de melhorar o nosso atendimento e nos qualificar com tecnologia para bem servir aos nossos aposentados e aos pensionistas. Sem dúvida. Ministro, o senhor comentou que no projeto piloto nós temos uma cidade, que é Santo Augusto, aqui no Rio Grande do Sul, né? Este projeto piloto ele tem um prazo para a sua avaliação e quando concluído e será estendido a todas as cidades? Nosso Tupã-Seretã, por exemplo, terá algum acesso a essa perícia médica remota? E se tiver, existe alguma previsão para um tempo do projeto piloto e efetivar daí em todos os locais? O projeto vai rodar por 90 dias. Ao final desses 90 dias vão ser feitos ajustes e aí, na medida em que nós formos fazendo, através do INSS, adquirindo os equipamentos, vão sendo abertas o cadastramento. Aí o município se cadastra e o INSS vai definindo de acordo com o volume e as demandas de atendimento que tem aquele município, aquela região. Uhum. Então, em 90 dias está concluso a experiência e a partir daí, então, será firmado a aquisição. Por que está sendo feito isso? Primeiro,
tem que ver como é que responde o grupo de peritos, como é que as pessoas percebem essa perícia, como é que funciona dentro da qualificação e do treinamento dos servidores públicos que vão ajudar isso a acontecer. Depois, na construção do custo por atendimento para a remuneração desse serviço. Então, existe uma série de questões que precisam passar por essa fase de testes, né, e de validação para que a gente possa fazer contratos seguros, que não sejam lesivos ao erário público, que possam realmente ser um avanço e um atendimento de qualidade aos segurados do INSS. Perfeito. Ministro, tem ocorrido uma divulgação de algumas informações que me parecem não são verdadeiras, mas gostaria de ouvir do senhor sobre essa questão do programa Jovem Aprendiz. Houve divulgações aí, alguns setores do segmento estão comentando de que o Ministério pode acabar com o programa Jovem Aprendiz, o que é um programa, no meu ver, muito interessante, porque estimula o jovem a já começar a fazer o seu trabalho e as empresas também a receberem esse novo servidor, essa nova pessoa que estará trabalhando. O programa Jovem Aprendiz tem alguma ameaça de não seguir? Bom, primeiro, muito obrigado pela pergunta, Miguel, né? Porque é uma barbaridade o que o CIE Nacional está fazendo. Gravaram um vídeo mentiroso dizendo que o Ministério iria colocar em risco, queria reduzir as vagas do jovem aprendiz. Isso é uma cafajestada, isso é uma cretinice. Isso faz parte daquele aparelhamento que, lamentavelmente, muitos organismos brasileiros sofreram por parte da esquerda e que, no ano eleitoral, tentam desgastar o Brasil e o presidente Jair Bolsonaro a qualquer preço. Quer dizer, se vendem mentiras dentro ou fora do Brasil, não importa, desde que o presidente Bolsonaro sofra algum grau de desgaste, independente, né, se é verdade ou se é mentira. Então, por quê? Nós temos no Brasil o Conselho Nacional do Trabalho, que é o órgão tripartite que envolve os trabalhadores, né, através da sua representação sindical, das suas centrais sindicais, os empreendedores, através das suas entidades, e o próprio governo. Então, o que foi feito? Nós fizemos um grupo de trabalho para poder analisar e estudar, com representação de todas as partes, a questão do menor aprendiz. Por quê? O programa, teoricamente, tem condição para ter 1 milhão de vagas. Tem 500 mil há anos. Por que não chega a 1 milhão? Onde que está errado? O que está faltando? Por que esse programa quase não atinge os mais vulneráveis? Atinge normalmente os filhos da classe média média e classe média alta, que se beneficiam através do CIE, por exemplo. Eu quero até fazer uma ressalva, o CIE do Rio Grande do Sul, não vi nada de errado. Mas no CIE nacional eu estou indignadíssimo, porque, na verdade, é uma politização de um assunto que, ao contrário, todos aqueles que querem que o programa Menor Aprendiz ele ganhe cada vez mais escala, deveriam estar aplaudindo e ajudando. Eu era ministro da Cidadania quando nós montamos o programa, que hoje se chama Auxílio Brasil, e naquela época se chamava Renda Brasil. Nós incluímos no Bolsa Família, aí com o nome Renda Brasil, o programa Menor Aprendiz, exatamente para poder fazer com que o filho dos muito pobres tivesse uma oportunidade a mais e mais qualificada que seus pais tiveram. Então, isso eu tenho documentado. Eu nem existia Ministério do Trabalho naquela época. Eu estava no Ministério da Cidadania e estava olhando positivamente para o programa Menor Aprendiz. Então, isso desmonta claramente toda e qualquer afirmação mentirosa de que vai haver, criaram lá, hashtag, nenhum aprendiz a menos. Isso é uma falta de vergonha na cara, isso é uma barbaridade, uma partidarização de algo que não precisa ser partidarizado. E esse grupo de trabalho vai analisar, vai fazer propostas e que serão estudadas e consideradas para futuramente poder aperfeiçoar o programa. É só isso. Jamais se pensa em acabar, jamais se pensa em reduzir. Isso são aquelas mentiras que os petistas e os esquerdistas infiltrados contam. Como era de que ia acabar o Bolsa Família, que nunca mais ia ter Bolsa Família no Brasil. Bom, o governo Bolsonaro saiu de 12 milhões de famílias para 17 milhões de famílias
no programa Auxílio Brasil. Saiu de uma média de R$190 para hoje o mínimo é R$420, R$415, segundo me explicou o ministro João Roma. Então, tem um número de famílias como nunca teve, tem um valor como nunca teve, corrigimos que tinham 5 milhões de famílias que tinham um ganho médio de R$90, elas foram hoje, recebem mais de R$400, no mínimo no Brasil todo. Hoje, quem sai do programa para ter uma carteira assinada e eventualmente depois de 2 ou 3 meses perde o seu emprego, ou 6 meses, ele volta automaticamente para o programa. Não é como no governo do PT, que se a pessoa tinha a carteira assinada, ela não voltava para o programa, ela voltava para a fila do programa. Ou seja, o programa tem uma construção, como é o presidente Bolsonaro. Ele quer que as pessoas ascendam, ele quer que as pessoas cresçam, ele quer que as pessoas se libertem. Ele não quer aprisionar as pessoas numa dependência. As pessoas têm que ter liberdade para poder fazer as suas próprias escolhas. É completamente diferente daquilo que a gente via nos governos do PT. Por isso que a diferença é tão grande e o representante daquele modelo não consegue sair na rua hoje. E o presidente Bolsonaro, onde vai, é recebido com carinho e aplaudido pela população. Ministro, ainda nessa questão de emprego, o senhor comentou há pouco aí os números do CAGEG, né, que são cerca de 3 milhões de empregos novos em 2021. Também nessa questão está o trabalho do jovem aprendiz, mas nós, infelizmente, no Brasil ainda temos um número expressivo de desempregados, né? Se não me engano, gira algo em torno de 12%, né? O que percentualmente talvez alguns países até tenham igual ou mais, mas o problema é que é muita gente, né, pelo número da nossa população. Existem alguns programas novos aí para a geração de emprego e renda através do seu ministério? Sim, nós devemos até o final do mês, eu já me comprometo, Miguel Neto, de voltar ao microfone da Rádio Tupã para explicar. Nós estamos construindo uma... Porque assim, nós temos na informalidade no Brasil, né, esses 2.992.000 empregos foram gerados na formalidade, carteira assinada. Mas nós temos do outro lado um conjunto de quase 40 milhões de brasileiros que vivem da informalidade e na informalidade. E esses brasileiros precisam ter uma rampa que lhes permita ascender, se qualificar, ter oportunidades para poder chegar no emprego de carteira assinada. Hoje, uma das grandes queixas do setor produtivo brasileiro é a baixa qualificação da nossa mão de obra. Então, nós estamos criando um programa que deve ser anunciado em poucos dias, talvez 10 dias ou até menos, aonde as prefeituras vão ser parceiras importantes para criar oportunidade de ocupação com qualificação. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Espero que dentro de uma semana, 10 dias, eu possa voltar aqui na Rádio Tupã, já com o programa lançado, para poder contar os detalhes, e vai ser muito importante, vai abrir oportunidade para milhões e milhões de pessoas no Brasil inteiro. A gente torce por isso, né? Isso é importantíssimo, né? Como o senhor comentou antes, para a independência da pessoa, né? Que os programas assistenciais são necessários, são importantes no momento, mas devem ser pontuais, né? Nós deveremos ter uma estabilidade, que essa família, essa pessoa não dependa da boa ação, da boa vontade dos poderes públicos, né, ministro? Sem dúvida nenhuma, e toda a nossa lógica é essa, no sentido do crescimento da renda das famílias mais vulneráveis e com a condição de que ela tenha liberdade e independência para escolher que caminhos ela vai seguir. O senhor hoje é ministro do Trabalho e Previdência, uma pasta que foi extinta ali em 2019, se não me falha a memória, e recriada novamente. Por que da extinção dela e da volta do Ministério do Trabalho e Previdência, ministro? Bom, quando ela foi... A lógica que presidiu, né, era a lógica de encolhimento e redução da estrutura do Estado brasileiro. Eu vou lembrar aqui aos ouvintes, nós chegamos a ter 39 ministérios no Brasil, né? Lembra? No governo Lula, governo Dilma. E quando nós iniciamos o governo com 22. E a nossa proposta era justamente reduzir a estrutura pública, reduzir o tamanho da máquina pública,
diminuir os níveis hierárquicos, como nós diminuímos, nós digitalizamos o governo, nós fizemos um rearranjo na relação do Estado com a sociedade, fizemos os revogaços, milhares e milhares de decretos, portarias, instruções normativas foram revogados no Brasil, revisamos as instruções normativas, revisamos a legislação trabalhista infraconstitucional, 1.000 normas, Miguel Neto, foram reduzidas a 15 normas, foi um trabalho gigantesco. Então, hoje, a construção de um ambiente de negócio, de uma melhor condição para que o Brasil possa gerar emprego e renda, ela é essencial. E o Brasil se destaca, se diferencia dos outros países do mundo exatamente por isso. Mas isso requer um gigantesco esforço, de tirando pedra do caminho, tirando as dificuldades que existem no dia a dia. E o que presidiu aquela decisão do enxugamento em 2018 para 2019, eu fui o ministro da transição, né? Eu acabei exercendo 5 ministérios da transição, a Casa Civil, Cidadania, a Secretaria-Geral da Presidência e agora a recriação do Ministério do Trabalho. Mas ao longo do tempo foi se identificando que o desenvolvimento de políticas para a geração de emprego e renda, ela precisava de um órgão específico, né? E aí o presidente tomou a decisão, né, quando nós enfrentamos o Fecha Tudo, né, lembrar, o presidente Bolsonaro, no dia 25 de março de 2020, foi o primeiro e único líder mundial do mundo todo que disse que tinha que ter equilíbrio na condição da pandemia. Dar todas as condições para enfrentar e preservar a saúde das pessoas, né, e não faltaram recursos. Nós herdamos, por exemplo, 22 mil UTIs do governo Dilma. Nós temos hoje 42 mil UTIs feitas em um ano no Brasil, né? Isso precisa ser lembrado. Por outro lado, ele dizia que nós tínhamos que olhar para aqueles que trabalhavam de dia para comer de noite, aqueles que precisavam do movimento das cidades. E eu lembro bem do Fecha Tudo, a economia a gente vê depois, nós estamos pagando a conta hoje, não só nós, o mundo todo. Olha a Argentina, a conta que pagou, que ficou fechado muito mais que a gente. E era só o presidente Bolsonaro e nós brigando para que os prefeitos e governadores entendessem. Teve um prefeito lá em Porto Alegre que arrancou banco de praça. Teve outros prefeitos no Norte e Nordeste que prenderam pessoas que estavam dentro da sua loja trabalhando. Teve prefeito o governador que dizia o que tu ia comprar no supermercado. Pode comprar isso, não pode comprar aquilo. Que negócio é esse? Né? Quer dizer, nós vivemos um surto de autoritarismo terrível. E resolveu o quê? Nada. Né? Agora, pagamos uma conta hoje terrível. Só no Rio Grande do Sul foram 171 mil CPF, CNPJ cancelados. Quantos milhões de empregos derivavam desses CNPJs no Rio Grande do Sul, por exemplo? Né? Então, na verdade, a recriação do Ministério do Trabalho se impôs, e a Previdência também, por conta exatamente dessa necessidade de, no ano de 2021, o Brasil poder retomar, o Brasil poder buscar novos espaços, novas políticas para poder reacender a ocupabilidade, para que a economia brasileira, porque quando a gente fala em economia brasileira, a gente fica uma coisa etérea, assim, não, isso é a vida das pessoas, onde é que a pessoa trabalha, como é que ela compra comida, como é que ela leva comida para casa, onde é que ela ganha o dinheiro dela, aonde que ela tem a dignidade do trabalho, né? Seja lá a atividade que for. Então, hoje, nós estamos trabalhando nessa rampa de acesso dos informais para a formalidade, que eu vou trazer aqui dentro de poucos dias. Estamos trabalhando numa política de microcrédito junto com a Caixa Federal para poder acessar esses 26 milhões de invisíveis para que eles tenham condição de melhorar o seu desempenho, qualificar a sua atividade, quem sabe caminhar para a formalização com a intermediação do SEBRAE, a gente vem estudando e trabalhando isso. Então, são uma série de programas e projetos que se impõem no momento de retomada econômica. O Ministério do Trabalho vai sim ter um papel de muita relevância na construção desses programas e na execução deles. Sem dúvida. Ministro, esse ano é um ano importantíssimo, um ano político, né? E nós estamos, como o senhor bem salientou já, no meio desta pandemia mundial aí, com todas essas incertezas e inseguranças que ela transmite. E o senhor comentou uma ação política do governo, que foi uma extinção do Ministério, depois a recriação. Gostaríamos que o senhor nos falasse, eu sei que o senhor é o ministro do Trabalho e da Previdência, mas o senhor tem um trânsito em todos os níveis do governo federal, inclusive com o próprio presidente, muito próximo a ele.
Ações políticas do governo para esse ano de 2022, esse ano político, já tem alguma coisa programada, preparada? Poderemos ter algumas alterações no governo Bolsonaro? Bom, a linha de conduta continua mesmo, né? Que é servir ao povo brasileiro, recuperar, né, a condição do Brasil estar entre as principais nações do mundo e poder garantir um presente seguro e fazer com que cada brasileiro, cada brasileira, cada gaúcho, cada gaúcha possa olhar para o futuro sem medo, né, dentro do nosso país. Então, esse em cima de princípios e valores que são fundamentais, como a democracia, a liberdade, né, o direito de propriedade, né? Quantas vezes no passado nós falamos aqui sobre os conflitos provocados pelo MST, né? Os produtores rurais não tinham paz, disse no microfone da Rádio Tupã que durante muito tempo os produtores rurais do Rio Grande do Sul fechavam o olho só para dormir, né? Porque ele a qualquer momento podia ter sua propriedade invadida. Tudo isso acabou. Hoje a gente tem paz para as pessoas poderem trabalhar no campo, o respeito ao direito de propriedade, ao patrimônio e à vida das famílias gaúchas e brasileiras por conta de uma política adotada por um governo que não transige em princípios e valores. Eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente reiterar. E, bom, o foco vai ser continuar gerar oportunidades no Brasil, fazer com que os investimentos privados brasileiros e estrangeiros continuem acontecendo no Brasil, ampliar a infraestrutura brasileira. Está aí o programa Auxílio Brasil, está aí o programa do Vale Gás para minorar esses problemas todos que foram criados pela inflação que é mundial, né? Mas o cidadão quer que o governo dê solução e nós estamos buscando caminhos para solucionar. O Brasil, em apenas 10 meses, né, até um pouquinho menos, se transformou do zero absoluto no terceiro país que mais vacinou no mundo. Batemos, inclusive, o próprio Estados Unidos hoje. Os Estados Unidos, em qualquer nível que queiram comparar com o Brasil, ele perde para a gente. Então, hoje nós temos um país que tem todas as condições de responder, que tem um sistema muito mais simplificado e descomplicado para poder produzir e, bom, programas aí de estímulo à geração de emprego e renda que nós muito breve vamos apresentar e que terão um grande impacto aí ao longo do ano de 2022. Ministro, eu sei que nós combinamos com a sua assessoria aí os 30 minutos, estamos encerrando ele, mas está chegando algumas questões de ouvintes. Eu não sei se a sua agenda permite nós estendemos um pouco mais essa nossa conversa. Olha, mais uns 2 ou 3 minutos, sim, porque eu tenho uma outra emissora agora em seguida, só por isso. Tá bem, não, tranquilo. Bom, tem a maioria aqui lhe aplaudindo, lhe elogiando, tem alguns criticando também, o que é normal numa democracia. A Renata Dornelles Araújo, ela diz o seguinte: o governo Bolsonaro antes criticava o Bolsa Miséria, que agora lhe convém, perto das eleições, defende e aumenta o benefício. A Renata está criticando os senhores por defenderem o Bolsa, né? Como é que o senhor recebe essa crítica? Bom, primeiro, a gente tem coerência, diferente dela, né? Por quê? Porque nós sempre dissemos antes que ele era uma pescaria eleitoral, ele era um programa de dependência das pessoas. Quando eu entrei no Ministério da Cidadania, eu procurei mergulhar no programa Bolsa Família, para poder entender a lógica, para tentar entender, né? Por exemplo, nós temos um programa criado pelo gaúcho Osmar Terra, que é o Criança Feliz, né? Que é algo espetacular, porque atende hoje mais de 1 milhão de crianças, né? Para estimular o desenvolvimento delas, né? Esse programa estava desconectado, né? Ele nunca foi pensado pelo governo petista, né? Ele não tinha nenhuma identidade, nenhuma interface, por exemplo, com o programa do Bolsa Família, que, claro, o Osmar Terra trabalhou isso e a gente aprofundou isso, né? Quando nós começamos a rever o programa para escrever o que hoje é o Auxílio Brasil, a preocupação era dar empregabilidade ao pai e à mãe, sem que ele perdesse a cobertura do programa, e criamos, por exemplo, o auxílio, o Vale Creche, né? Por quê? Porque tem cidades onde não há o atendimento pela rede pública e uma mãe
que fosse para um emprego de carteira assinada e que tivesse filhos na primeira infância, ela tem o direito de deixar esses filhos bem cuidados numa creche, seja ela pública, e se não for pública, o Estado tem que prover uma privada. E nós, pela primeira vez, conseguimos os recursos para poder pagar essa creche privada para que a mãe pobre pudesse deixar seu filho bem cuidado para que ela pudesse trabalhar e melhorar a renda da sua família. Junto com isso, nós trabalhamos numa plataforma ligada aí a meios digitais para poder, se ela tivesse um filho em idade de estar como menor aprendiz, poder colocar esse filho em alguma empresa para que pudesse melhorar a renda da família. Ou seja, nós trabalhamos com uma visão integrada de fazer com que a família possa prosperar. Nós nunca ameaçamos de tirar o Bolsa Família ou o Programa Auxílio Brasil se as pessoas não votarem no Bolsonaro. Não. O nosso desejo é que as pessoas tenham completa independência, autonomia e liberdade para escolher o que quiserem fazer. Nós não queremos a dependência das pessoas. O recurso não é para manter as pessoas amarradas eternamente a um programa para que seja uma massa de manobra de um partido político ou de um projeto de poder. Não, o programa é uma rampa, é diferente como era antes, um depósito de pessoas onde se criava a dependência. Era um açude onde ficava todo mundo paradinho. Não, nós queremos uma rampa onde as pessoas possam ascender, elas possam dizer, um dia eu passei pelo BOL, eu passei pelo Auxílio Brasil, eu passei pelo Bolsa Família, mas hoje eu tenho meu negócio, hoje eu tenho a minha atividade, hoje eu tenho meu emprego, hoje a minha filha se formou, hoje o meu filho também se formou, ou seja, é uma rampa de ascensão e não uma rampa de dependência política e ideológica. É completamente diferente. Essa senhora precisa só dar uma olhada sem os óculos da ideologia e ela vai encontrar todas essas coisas claramente descritas no programa chamado Auxílio Brasil. E uma outra coisa, quem criou a Secretaria Nacional de Primeira Infância fui eu quando cheguei no Ministério da Cidadania. Nenhum governo brasileiro nunca tinha criado ou se preocupado em criar a Secretaria Nacional de Primeira Infância. Por que ela é importantíssima? Porque aonde a gente faz a transformação da sociedade é justamente lá, de 0 a 6 anos de idade. Por quê? Primeiro, com a estimulação para que a criança pobre e vulnerável ela tenha os mesmos atributos e o mesmo desenvolvimento das crianças de classe média, e isso o programa Criança Feliz faz. E depois, dos 3 anos até o ingresso na primeira série do primeiro grau, ela complemente o seu processo de desenvolvimento e de estimulação. Se não faz isso, ela não chega com 40% a menos de capacidade na primeira série do primeiro grau do que uma criança de classe média. Ela chega com 40 vezes menos. É um abismo que se faz por falta de atenção. Isso, quem começou a mudar no Brasil foi o governo do presidente Jair Bolsonaro. Quer os esquerdistas gostem ou não. A ouvinte Nica e o ouvinte seu João estão perguntando se o Estado está pensando na criação do 14º salário. Pergunto se isso é conversa ou se tem esse assunto mesmo. Não, isso é uma conversa que um deputado inventou durante o período da pandemia, com base no auxílio emergencial que nós havíamos criado, e não tem nenhuma base na realidade. É apenas uma fantasia que leva as pessoas a fazer uma especulação que não é possível de ser atendida nesse momento. Serve para discurso político, serve para demagogia, mas não ajuda em nada, nem ao aposentado e muito menos ao Brasil. Toda a legislação brasileira está respeitada, mas não há nenhuma condição de geração de 14º salário, e me mostra qual é o país do mundo que tem esse 14º salário. Aliás, acho que não conheço algum que tenha 13º, mas em todo caso, né? Imagina o 14º. Pois é. Obrigado, tu me ajudou, porque a resposta que eu ia dar é isso. O único que tem 13º somos nós. Ministro, eu sei que a sua agenda está comprometida, o senhor tem uma entrevista agora, queria agradecer pelos minutos, mas antes, só para concluirmos, a gente falou do futuro, da questão política aí do governo neste ano, enfim,
E o futuro político do Onix, do deputado, do homem político, do líder partidário, agora não o gestor do Ministério, o político Onix Lorenzoni. É um ano de eleições, eu sei que o senhor tinha pretensões para o governo do Estado, tem outras avaliações, enfim. Como é que é o seu futuro na questão da sua política pessoal? Bom, decisão está tomada, né? Conversei com o presidente. Como o meu partido, né, fez aquela coisa de querer se fundir com o PSL para criar a União Brasil, a delegação do Rio Grande do Sul foi a única que votou contrária, né? Então isso criou uma impossibilidade da nossa permanência. A ida do presidente para o PL, para mim, pessoalmente, foi muito bom, porque eu fui membro do Partido Liberal de 1987 até 1997, eu fiquei 10 anos. Meu primeiro mandato de deputado foi conquistado pelo 22222, e durante toda a minha vida pública, em homenagem ao PL, em respeito ao que o Partido Liberal me deu, que foi o meu primeiro mandato, eu sempre mantive o número 22 comigo. Tanto que o meu número de 5 mandatos de deputado federal, fui o segundo deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul na última eleição, com mais de 183 mil votos, foi 25-22. E parece que estava aí no destino, né? O 22 na minha vida, né? E aí já está combinado no dia 22 de março, então na janela partidária eu cumpro a legislação, eu saio depois de 25 anos, né, no DEM/PFL, que não vai mais existir a partir agora de fevereiro, com a homologação da fusão do União Brasil, e ingressarei no PL, junto com o presidente já ingressou, e será o dia do lançamento da pré-candidatura ao governo do Estado. Vou me apresentar como candidato, como pré-candidato, como determina a lei ao governo do Estado, e aí começa todo aquele período de conversas, de aliança, das propostas, né? E o meu intuito e a minha ideia é usar todo esse amadurecimento. Eu brinco que nesse período que eu tive a honra de estar ao lado do presidente Bolsonaro, eu vou continuar. Eu fiz um pós-doutorado em gestão pública, né? Foram 5 ministérios muito diferentes, com especificidades muito diferentes, com uma capacidade de poder entender todo o funcionamento da máquina pública, e eu quero colocar isso, né, à disposição da sociedade gaúcha, poder fazer com que o Rio Grande volte a ser um dos estados líderes do Brasil, que a gente tenha paz, tranquilidade, segurança dentro do estado, para que a gente possa responder e mudar, né, as respostas da seguinte pergunta: por que a gasolina gaúcha é mais cara do que a gasolina catarinense? Por que o IPVA do Rio Grande do Sul é muito mais caro que o IPVA catarinense? Então, o que é que eles fizeram que nós não fizemos, né? O que é que nós precisamos melhorar? Então, tentar colocar à disposição dos gaúchos e das gaúchas, né, toda essa experiência que se acumulou, mostrar que é possível transformar, como nós mostramos que era possível transformar o Brasil, é possível transformar o Rio Grande do Sul, recuperar a nossa perspectiva de ser o melhor estado do Brasil para trabalhar, para viver, para criar filho, para poder estarmos seguros de que temos um bom presente e um garantido futuro para todos. Isso aqui, a gente vai abrir essa discussão aí a partir de março. Vou andar pelo Rio Grande, vou estar aí em Tupã, vou estar aí contigo no estúdio, para a gente poder, então, aí, nesta época, já aí fora do governo, já voltando para o mandato de deputado, poder falar do que eu penso do presente e do futuro desse estado que todos nós amamos. Ministro, muito obrigado em nome da audiência da Tupã pela sua gentileza em falar a nossa comunidade, a nossa audiência. Vamos lhe aguardar então aí nos próximos dias, se possível, anunciando esse novo programa que o senhor falou, né, que estimulará aquele trabalhador que está fora do mercado formal se formalizar ou melhorar a sua condição. E é claro que a gente sempre tem a satisfação de poder ouvir um dos líderes de expressão do Rio Grande do Sul e principalmente agora, nesse momento, agora na condição de representante do governo federal como ministro do Trabalho e da Previdência. Onix Lorenzoni, um forte abraço, obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. Miguel Neto, um grande abraço e uma boa semana de trabalho a todos aí, até breve.
ministro do Trabalho e da Previdência do Governo Federal, Onyx Lorenzoni, conversou com você, a audiência da Tupã. Nós estamos recebendo bastante questões aqui, bastante colocações, né? E vamos estar, é claro, conversando com o ministro numa próxima oportunidade. O nosso tempo é de 30 minutos na agenda dele, já estouramos aí em mais de 10 minutos, prolongando, inclusive, com algumas questões dos ouvintes aqui para ampliarmos a nossa busca de informações junto a um dos principais líderes políticos do atual governo federal.